Mix Cultural. Boa noite, estamos aqui com Osmar Domingos, Ruca Souza e Adriano Magalhães, do coletivo Sem Título, um grupo novo de Itajaí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos começar então. Osmar, conta um pouco pra gente como que o grupo começou. O grupo foi fundado em setembro de 2013, por essas três pessoas que aqui vos falam. Ele começou com a minha saída do grupo teatral Porto Cênico, que eu era integrante há 7 anos. Aí eu tinha vontade de montar um outro grupo para montar outro tipo de trabalho teatral. Daí eu chamei esses dois amigos aqui e a gente montou o Coletivo Sem Título. Legal. E por que a escolha do nome? Por que Coletivo Sem Título, Adriano? Bom, Coletivo Sem Título porque na década de 80, se não me engano, é isso, Osmar? Sim. Os pintores tiveram a ideia de não colocar título nas obras, né? Porque o título é sempre muito explicadinho, né? Desenhava uma praia, tava lá escrito praia. Sim, sim. Então era uma coisa, não, vamos colocar sem título. E a ideia do grupo também foi colocar sem título, né? Para as pessoas, não sei, assistirem, não ser uma coisa muito óbvia, né? Sim, é meio que uma metáfora, porque esse grupo de artistas que não colocava título nas obras, eles foram chamados como um xingamento de minimalistas. E eles fizeram essa tentativa de não explicar a obra, de que quando a gente entrasse em contato com a obra, a gente visse a materialidade dela, a forma dela, e tentasse tirar um significado dali, não de um título. Porque vocês já devem ter visto, né? Aquela obra super abstrata que tem o título Mulher Descendo a Escada. E daí, a partir disso, tu não olha mais para aquelas formas e linhas e cores, tu começa a tentar achar a mulher descendo a escada. Uhum. E Ruca, vocês trabalham com teatro experimental, certo? Uhum. Como está sendo esse processo de criação? Vocês já pensavam em trabalhar com um tipo de linguagem? Sim, o Osmar já trabalhava um pouco no Porto Cênico, eles já experimentavam essa linguagem, mas agora no Sem Título a gente está realmente executando mais o experimental, utilizando outras formas de arte, assim. Por exemplo, tem execução musical na peça Pombos Transmitem Doenças, vai ter outras formas de... Uma instalação, né, que já linka com as artes visuais. Uma instalação. Na verdade, isso de teatro experimental é uma coisa até que é mal vista, assim, teatro experimental, que estranho. Mas é porque a nossa predisposição de criar obras sem a preocupação de ser a obra perfeita, de ser um trabalho acabado. A gente quer experimentar. A gente fugir do teatro tradicional. Assim. Isso, a gente quer pôr coisas em cena e ver no que vai dar. Por isso, principalmente por isso, a gente está colocando esse experimental Mas só salientando que não é aleatoriamente, assim. A gente pesquisa, faz toda uma estrutura também, né? Às vezes parece que o experimental é que está só experimentando, mas a gente tem toda uma pesquisa atrás disso. Porque parece que eu, né, e o Osmar e a Ruca também, já estão enjoados de ver palco italiano, né, ou de ver a arena e sempre a mesma coisa, os atores lá e decorou a fala e pá. Não, vamos mudar isso. Sim. Algo novo, tipo, isso a gente já conhece. E o que tem de novo? Entende? Então, daí falando nisso também, a gente pesquisou um pouco e viu que vocês se definem como performance, né? Explica pra gente, então, o que seria uma performance? Uma performance, ela vem das artes visuais, e é quando as artes visuais, elas começaram a se aproximar da vida, porque elas eram estruturadas, o mercado de arte visual, eu acho que eu não sei exatamente, mas ali nos anos 70, era estruturado naquela questão de galeria, público seleto ia para a galeria, expunha, outro público seleto ia lá ver as obras, discutir sobre as obras. Quando o happening, que é uma forma anterior da performance, que eram eventos que os artistas promoviam com o público, ele surgiu justamente para tentar trazer vida à arte. E daí surgiu a performance, que eu não tenho o objeto separado da minha história e do meu corpo. A obra de arte é meu próprio corpo. Esse foi o começo. E a aproximação do teatro com a performance é por esse caminho, que eu, enquanto ator, eu construo o personagem elaborando algo de psicológico nele, ou algo de que nunca é meu, que é sempre externo. Eu busco
uma construção, claro, com o meu corpo, com a minha musculatura, com as minhas ideias, só que para compor outra coisa que é o personagem. O performer não. Ele compõe a partir das suas coisas, suas questões, da sua pré-disponibilidade em cena, enfim. Essa é a diferença. O performer, ele executa. O ator, ele compõe o personagem para a cena. Interessante. Vocês vão estrear a peça Pombos Transmitem Doenças. E conta como foi um pouco essa experiência de processo, tá sendo esse processo. Agora eu vou deixar os performers falarem. Não vale xingar. Não. Bom, Parou ímpar. Não, deixa Vai, eu vou começar. Bom, eu desde 2010 fazendo um teatro mais tradicional, teatro em escola também. E aí eu sempre tive essa gana de querer mudar e tal. E quando veio o convite do Osmar, foi muito legal, né? Foi ótimo, fiquei empolgado e tal, vamos fazer, com certeza. E aí comecei a estudar mais esse lance do performer, né? Comecei a ver tudo isso. E o processo foi e está sendo, pra mim, né? Muito... Tô descobrindo coisas, digamos assim. Acho que não achei a palavra certa, mas eu tô descobrindo, assim. Acho que até a estreia eu tô bem afinadinho, né? Pra ser esse performer e tal. Mas tô estudando e o caminho é esse, eu acho. Pra mim também é uma coisa de descoberta de estudo, assim, porque eu não tenho nenhuma formação teatral. Minha formação é de espectadora e de conversar com os amigos do teatro. Minha formação, na verdade, é em música e também como líder de banda, assim, no palco, só que para a peça é completamente diferente, assim, claro que tem que ter essa presença ali e tal, mas de início eu fiquei assustada, fiquei, ai meu Deus, será que eu vou conseguir fazer? Mas o processo foi bem natural, tranquilo, assim, aí tá dando certo, eu tô gostando bastante de explorar esse novo lado, assim, como performer. Porque eu e o Osmar, a gente tem um negócio que já é ator antes de ser performer, né? A Ruka tá indo direto pra isso, parece, né? Mas sim. São etapas diferentes, assim, não precisa ser ator para ser um performer. Vai executar, como o Osmar falou, né? Porque nessa ideia da performance, o que a Ruka faz em cena, quando ela toca, é performance. Porque é ela demonstrando algo dela, que ela construiu, né? Que não é externo. E o processo, como todo teatro, tem que ensaiar, tem que se encontrar, tem que reunir da mesma maneira, só que, né, pensando coisas novas dentro do propósito do espetáculo, né? Pombos Transmitem Doença. E, enfim, fazendo uma rotina que nem um grupo teatral, só que é uma coisa a mais. Ó, a gente tem que fazer isso, tal... Tá certo, mas vamos experimentar isso também, porque isso pode ficar bom, é uma coisa nova. Não é, né? O texto não é fechado, assim, não é uma estrutura fechada. A gente tá criando, o Osmar dirige, mas a gente também abre pra gente criar nossas... E o texto vai partindo da vida de cada um também. Interessante. Eu tive isso, então vou colocar no texto. Ficou bom, ficou, ou não ficou, vamos tirar alguma parte. Entendeu? Tá partindo disso também o texto. E como a gente estava falando, é um processo também que continua, né? Ele não termina com a estreia do espetáculo. Não. Isso é uma coisa que vocês Ainda mais vão... que é de rua, né? E é um então teatro de cada rua. apresentação pode ter algo novo, né? Sim. Porque a rua pode trazer milhões de coisas pra ti, né? Eu posso ir numa cidade que tá todo mundo em silêncio e posso ir numa cidade que tá cheio de gente atrapalhando, mas enfim, eles não estão atrapalhando. Entendeu? É a rua, a gente tá na rua. Junto, né? Sim. Eles estão compondo junto com a gente. Essa é a diferença do teatro mais de sala para qualquer tipo de arte que tu põe na rua. A rua começa a compor com o trabalho, porque E você vai jogando com ela. Isso, porque no palco tu tem uma situação controlada. Na rua não, porque a rua quem ocupa são as pessoas que estão ali, né, no dia a dia. A rua não é nossa, né? Quando Sim. a gente vai lá apresentar a rua não é nossa. A gente tá apresentando, quem quiser fazer alguma coisa lá... Né? Nossa, a gente tem que lidar com Isso, a gente tem que jogar com isso. E qual é a data de estreia, então, da peça? Data de estreia é 23, 24 e 25 de abril, às 6h30 da tarde, da noite, né? Da noite, melhor. E na Ercílio Luz. E caso chova, é em alguma sala da Casa de Cultura. Ótimo. Então, anotem aí, gente, compareçam, que é muito legal. Por favor, gente. E a gente também estava vendo que vocês, como estão mesmo falando, que fazem um trabalho diferenciado de teatro. E vocês também estão com uma ideia de colocar meio virtual, envolvendo o teatro, envolvendo a performance. Explica pra gente como é esse trabalho.
Eu vou explicar para vocês e também para meus colegas de grupo, porque ainda não falei dessa ideia. Não muito bem, cheguei a jogar a ideia, assim. Eu me interesso muito por um texto grego, uma tragédia grega que chama Medeia. Que posso resumir a história, assim, é muito chocante. Pode. Que é a história, basicamente a história de uma mãe, de uma mulher, que é traída pelo marido com a princesa daquela cidade, daquele local. E para se vingar, num primeiro momento, ela manda as crianças envenenarem a mulher, a amante do marido, ok? E não contente com isso, num furor de loucura, ela mata os próprios filhos em tentativa de se vingar do pai. Nossa, bem pesado. E o que a gente quer fazer, o nome do trabalho que a gente quer realizar chama Paramedeia. O que a gente quer fazer é uma intervenção, inicialmente de rua, que a gente pretende colar cartazes de uma mãe, que seria Medeia, em desespero por essa situação de traição e falando da possibilidade de fazer uma loucura com os próprios filhos. Esse é o primeiro momento, que é uma intervenção urbana. E esse próprio cartaz tem um convite com um endereço de e-mail para que as pessoas se comuniquem com ela para ajudar ela de alguma forma a não fazer isso. E daí começa o trabalho que a gente vai tentar, que a gente vai experimentar, né? A gente não, por isso, dessa coisa do experimental, a gente não tem certeza se vai dar certo, não é uma coisa muito comum. Mas a gente vai experimentar, criar esse diálogo por e-mail com esse público que vai ver aquela situação, que a gente espera que fique tocado com a situação e que converse com a gente por e-mail. E o resultado disso, a gente vai fazer uma exposição exibindo essas trocas de e-mail entre a personagem Medeia e o público participante. Muito legal, muito interessante. Gostei. Legal, obrigado. E os outros projetos futuros do grupo, quais são? Agora a gente escreveu, né, Adri, no edital de eventos comunitários, a gente escreveu um evento, que é sem título número 1, elaboração, que é um evento que a gente quer realizar. Não é um evento para trazer teatro para a rua ou trazer teatro para o público. A gente quer realizar algumas performances, algumas intervenções urbanas com o público, com a ajuda do público. Assim, as obras não vão existir sem aquele público voluntário participando. Entendi. E então, como vocês veem esse cenário teatral da região? Não, eu vejo muito positivamente, principalmente Itajaí, que a gente vê assim que Itajaí está sempre participando dos maiores eventos, sabe? Está sempre tendo uma grande representatividade nos festivais. Os grupos de teatro de Itajaí são bem organizados, né? Como vocês sabem, a gente tem uma associação, a Rede Itajaense de Teatro, que está, enfim, sempre brigando pelos interesses do coletivo, por melhorias políticas, de estrutura de trabalho. Então, eu vejo que só está crescendo positivamente o movimento de teatral. Eu vejo assim também, que tipo, as pessoas, tem grupos que viajam o Brasil todo, né, com o exemplo da Cia Multa, dão uma imagem boa para Itajaí. A gente tem bastante gente de outros estados que passam em projetos, fazem projetos e querem vir aqui apresentar, né? Às vezes acaba assim, não tem nenhuma produção local, né? Às vezes ninguém consegue pegar e tal, e querem vir aqui apresentar, mas ao mesmo tempo assim, e o pessoal de Itajaí tá indo ao teatro? Tem essa coisa assim. E aí eu aposto muito no coletivo, que assim, a gente vai começar a fazer intervenção urbana, talvez, né, que as pessoas se interessem mais e talvez vão ao teatro, sabe? Então, o que é isso? Tentar isso desmistificar o teatro para as pessoas, porque parece um susto, assim, ai meu Deus, vou no teatro, tem que me arrumar bem linda, uma coisa assim. Vem uma coisa que parece que tô indo pra ópera lá no século passado, né, que tem que se arrumar tudo e tô indo. Sim. E vai mais no cinema, porque aí no cinema eu tô lá escurinho. O cinema que menos formal, parece ser menos formal. Na verdade não é, né? Tem peças que não são nada formais, assim. É que tem o bacana, e uma frase que o Daniel Oliveto faz muito tempo postou no Facebook, que eu gosto muito de citar, tem muito teatro, tem muita gente fazendo todo tipo de teatro. Então, todo mundo faz o teatro que quer. E é melhor ainda se servir para alguém além de si mesmo.
né? Então a gente precisa que as pessoas nos assistam. Sim. E o nosso trabalho com intervenção urbana não é um fim, ele é um meio para que as pessoas comecem assim, ok, tá na rua, tava passando por aqui e vi, mas onde eu posso procurar isso? Onde tem mais? Né? A gente quer que as pessoas se interessem mais, cada vez mais. No Oitavo Itajaí em cartaz que vai ter agora em maio, né? A gente vai apresentar. Então acho que isso dá uma puxada. Se tem um espetáculo, se tem só espetáculo de teatro, assim, às vezes a pessoa que está passando pela Ercílio não sabe, né? Não viu o cartaz, não viu divulgação. Se tem um espetáculo, talvez puxe mais. Pô, assisti aquele espetáculo de rua, amanhã eu vou assistir um espetáculo lá no teatro. Sim. Entende? Verdade. E para quem se interessou com o projeto do grupo, como que pode encontrar vocês? Deixa o contato. A gente tem uma página no Facebook que é Coletivo Sem Título. A gente tem uma página na web que é www.coletivosemtitulo.com. Tem o BR? Não. Não. É Só .com. E... Ok, telefone assim? Essas coisas? Meu endereço pode ser, Um Fica à vontade. WhatsApp, Instagram. Não, ó. Então tá, quem quer contratar as nossas intervenções urbanas da mãe que matou os próprios filhos, liga. Não, gente, brincando. Então tá, telefone para contato é 9727 3769 Osmar Domingos de Oliveira. Então tá ótimo. Gente, gostaríamos de agradecer muito a presença de vocês. Obrigado. E desejamos... Você agradece o convite. Obrigado. E desejamos uma boa sorte para os próximos trabalhos, vida longa e ao grupo de vocês. E sempre que tiver novidades é só entrar em contato, a gente sempre está divulgando e voltar ao programa. As portas estão abertas. Beleza, Obrigado. muito Obrigado, valeu. O Mix dessa noite fica por aqui, mas não fica triste não que a gente continua trazendo novidades culturais através da internet. Acompanhe nosso blog, o endereço eletrônico é www.arteculturaunivale.wordpress.com. Você, ouvinte Mix, pode também curtir a nossa página no Facebook. É só digitar lá, Programa Mix Cultural ou Setor de Arte e Cultura Univale. Mande suas críticas e sugestões para a gente. É só escrever para o e-mail artecultura@univale.br ou ligue no 47 3341 7580. Boa noite e até semana que vem.